Nós vamos começar, coloquei para gravar já, eu acho, e agora vamos dirigir nossa atenção para as coisas do Senhor. É um privilégio poder cantar para Ele juntos. Eu esqueci, eu sabia que tinha uma coisa que eu esqueci, são tantas coisinhas. Preciso colocar todo mundo no mudo para podermos cantar sem interferência. Vamos cantar A Cristo Coroai, Cordeiro Vencedor. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvidas hostes celestiais, dos anjos o louvor, desperta a tua voz e entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te a salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai, nem anjos lá do céu o podem suportar, perante o místico esplendor abaixam seu olhar. A Cristo coroai, vida nos doou, e a fim de dar-nos salvação, da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, a vida eterna nos ganhou e a morte destruiu. A Cristo coroai, das eras o Senhor, dos mundos e astros da amplidão e eterno Criador, ao grande Redentor que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração. E já que estamos cantando sobre Jesus Cristo, vamos cantar aquele corinho de novo, maravilhoso é Cristo. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é para mim. Vou pedir que o pastor Lailton se desmude e nos dirija a Deus em oração, por favor, pelo culto e em adoração a Deus. Nosso Pai querido, nós chegamos, ó Deus, aqui reunido com a Tua igreja para Te dar nosso devido louvor. Queremos Te reverenciar, Santo Deus, na beleza da Tua santidade
Nós queremos, Pai querido, te pedir que aceite a nossa adoração, o nosso louvor, tudo que fizermos agora, Senhor, e durante a nossa vida também, seja, ó Deus, um testemunho de Cristo Jesus, que, ó Deus, se sacrificou em nosso lugar, se santificou, ó Deus, para que também nós possamos ter a santidade em nós mesmos. Que o Senhor nos faça desejosos pela Tua palavra, ajuda a observar os Teus mandamentos, Senhor, e contemplar o Senhor que é reto, justo e compassivo. Obrigado pela Sua misericórdia, com a qual o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor, a Sua graça inaudita que tem, ó Deus, alcançado pecadores, tal como nós, e nós somos gratos ao Senhor por tão grande amor que deu o seu Filho amado em nosso favor, ó Deus. Obrigado pela vida, pelas manhãs que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que temos no Senhor, pelo conforto, o auxílio, pela a sua proteção, Santo Deus. Somos gratos a Ti pela Tua igreja, por homens que estudam a Tua palavra e estão dispostos a ensinar que custe a sua própria vida, Senhor, mas nós adoramos a Ti porque Tu és um Deus santo, o único Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que pode dar vida eterna. E nós sabemos que a vida eterna é conhecer ao nosso Deus, que é extremamente maravilhoso. Por isso estamos, ó Deus, diante do dia do Senhor, nesse domingo, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, para contemplar, ó Deus, os teus ensinamentos, para pensar sobre as tuas grandezas. Abençoa cada irmão e tudo quanto fizermos aqui para a tua honra e glória. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuar cantando o nosso grande Salvador. Jesus é nosso amigo nas angústias. Nosso amigo nas angústias é Jesus, o amado Senhor. Mesmo que amigos faltem, não nos deixa o Salvador. Aleluia, que amigo, aleluia, que amor, ele salvaguarda, ama, nosso grande Salvador. Na fraqueza nos dá forças, sua mão não nos faltará. Quando em provas, mesmo em quedas, sim, Jesus vitória nos dá. Aleluia, que amigo, aleluia, que amor, ele salvaguarda, ama, nosso grande Salvador. Nós vamos ler a Bíblia agora em 1 Samuel 12. Na verdade, o nosso texto é do capítulo 8 ao 12, mas
são um pouco comprido demais, e eu quero ler apenas 1 Samuel, capítulo 12, e eu convido os irmãos a acompanhar-me enquanto eu leio. 1 Samuel, capítulo 12. Só para dar um pouquinho do contexto, Saul foi escolhido rei, ele acabara de vencer uma grande batalha unindo o povo de Israel, e eles se congregaram para restabelecer o reino. Eu acho que em Gilgal, e agora Samuel vai aposentar-se do seu cargo, vai entregar o seu cargo e deixar Saul ser o rei de Israel. E ele diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs são cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido. Esse seria o Saul. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado em minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, esse é Gideão, né? E a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e os livrou das mãos de vossos inimigos em redor. Habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a vós, e não fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não deres
ouvidos à voz do Senhor, mas antes fostes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós, como o foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então tocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, porque todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Deixa-me dizer que em Israel tinha 2 períodos de chuvas, e o resto do tempo era muito, muito seco. E o primeiro período de chuva amolecia a terra para que eles pudessem plantar. Depois entrava em seca e depois voltava as chuvas para fazer com que tudo pudesse chegar à maturidade. Mas se chover na hora da ceifa, estraga tudo. Então, esse era o temor deles. Veja a reação deles no versículo 19. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nós vamos cantar, não esquecendo da nossa oferta, mas nós vamos cantar mais 2 hinos. Um é Perto, Mais Perto. Perto, mais perto, eu quero estar, junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu lado, eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e
por dar, ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá estarei junto ao meu Salvador. E seguireis? Pergunta o mestre. Seguireis? Pergunta o mestre, o caminho desta cruz. Respondemos com firmeza, seguiremos sim, Jesus. Sim, seguiremos teus passos, Senhor, na vida ou morte, por onde for, o compromisso contigo, ó Jesus, é sermos fiéis, andando em tua luz. Seguireis ainda, mestre? Nos pergunta a condução. Novamente asseguramos, seguiremos, ó Senhor. Sim, seguiremos teus passos, Senhor, na vida ou morte, por onde for, o compromisso contigo, ó Jesus, é sermos fiéis, andando em tua luz. E agora nós vamos para o estudo da palavra de Deus. Será justamente em 1 Samuel, dos capítulos 8 ao 12. E eu vou subir lá no meu escritório e peço que os irmãos me dêem um minutinho para chegar lá e ajeitar as coisas. Enquanto isso, podem abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7. Perdão, capítulo 8. É mágica. Sai de um lugar e estou em outro. Primeiro Samuel, capítulo 8. Eu não sei se uma luta espiritual que eu tenho é comum a todos ou só a alguns.
Eu creio que todos nós podemos aprender com o que nós vamos dizer hoje de manhã, mas eu sei que tem uma coisa com que eu luto. E eu quero dar alguns exemplos disso. Depois, mais tarde, vou identificar o caráter da luta. Talvez o exemplo mais recente e mais complexo é a situação da EBR. Só para vocês terem um pouquinho de pano de fundo, eu entrei no conselho nos anos 90, no final dos anos 90, e fui eleito presidente do conselho em 2004, quando o ex-presidente saiu para assumir outro ministério. Numa reunião em 2005, pediram para eu ser o diretor-geral, que além de ser presidente do conselho, seria tomar conta do dia a dia da editora. Conversei com alguns conselheiros brasileiros e americanos na época. Um brasileiro disse que o Brasil precisava de alguém como eu numa posição destas. Era um pastor bem respeitado pelo Brasil. Um conselheiro americano, quando eu estava explicando que eu tinha, quando eu estava explicando para ele o que eu tinha, as opções que eu tinha, ele viu como meus olhos ficaram acesos e como eu fiquei animado quando eu mencionei o projeto da EBR. E ele disse, você tem que escolher esse projeto. E quando eu resolvi aceitar, eu tive 1001 ideias para a EBR. A ideia principal era lutar para preservar as coisas permanentes, as coisas que nos caracterizavam, mas, ao mesmo tempo, modernizar a EBR em todos os aspectos. E creio que fizemos muita coisa boa durante os 16 anos que eu estive à frente da EBR. Mudamos a forma em que a empresa estava sendo administrada para sermos mais eficientes, estabelecemos um congresso, a qualidade dos livros melhorou significantemente, tanto no conteúdo quanto no produto em si. E começamos a relançar ou reeditar o material de EBD com uma qualidade incomum. Minha visão era grande e, aos meus olhos, parecia que Deus tinha me colocado nessa posição justamente para ter um impacto grande sobre as igrejas brasileiras. Eu tenho qualificações diferentes de outros e algumas habilidades diferentes, e eu pensei que Deus tivesse me treinado e me dado as experiências que eu tinha para me colocar nessa posição. E, ao meu ver, nada era eu, mas Deus. Ele me deu essas qualificações, ele me deu o treinamento que eu tinha, ele me deu os professores que eu tive, ele me deu a oportunidade de ser criado aqui no Brasil, e o meu amor pelo idioma brasileiro, minha habilidade de pregar, ensinar e escrever. Mas tudo terminou em frustração. Nós fizemos N planos estratégicos de gestão e sempre fomos frustrados. Nada se desenvolveu como tínhamos planejado. Não consegui fazer o congresso crescer como imaginava. O material de EBD não saía no tempo certo. Não conseguia o apoio financeiro que eu precisava. Eu fiquei sobrecarregado e doente várias vezes, e absolutamente desanimado, quase que derrotado. E saí em março desse ano com aquele gostinho amargo de derrota, pelo menos parcial. Este exemplo é um exemplo em grande escala, mas há exemplos em menor escala também. Eu não escondi dos irmãos que eu estava escrevendo um capítulo sobre Romanos 6 para um livro
que está sendo produzido em honra a um professor meu, um ex-professor meu. Vai ser publicado em inglês entre no seminário. O seminário vai publicar e vai ser distribuído em honra a esse professor. Eles me convidaram em janeiro, já era para ter saído o livro, mas a pessoa que ia escrever sobre Romanos 6, ele desistiu e eles me convidaram em janeiro. Eu perguntei, quando que eu tenho que entregar? Se possível, no início de março. Eu entreguei no início de junho, não no início de março. Aí você pergunta, por quê? Talvez eu seja o único de todos os contribuintes que não tem doutorado. Fiquei com receio de fazer feio. Então eu li. Eu li artigos e livros e comentários e teses de doutorados. Eu tinha que ter certeza de que havia encontrado todos os argumentos e todas as posições sobre Romanos 6. Chegou uma hora que eu estava conversando tanto com meu pai, depois com Kevin Bauer, e os dois falaram, mas começa a escrever logo, rapaz, escreve. Mas era justamente escrever que era difícil para mim, porque quando eu começo a escrever, parece que a coisa fica mais permanente, mais óbvio. E se eu escrever besteira? E se passar vergonha? Então eu resolvia ler mais coisas, e empurrava a parte escrita para depois. Eu tenho o que alguns chamam de uma tendência ao perfeccionismo, isso é, se não for perfeito, não serve, pelo menos comigo. Mas a motivação não foi de perfeição, mas ter certeza que o resultado de tudo fosse algo significativo sobre Romanos capítulo 6. Então, isso é um outro exemplo. Semana passada, os irmãos talvez perceberam que não preguei em 1 Samuel, preguei em 1 Coríntios. Parte do problema é que esperei até o sábado para começar a estudar e não deu tempo. Isso é minha. Eu devo ter começado a estudar antes na semana. Mas uma outra parte do problema é que eu queria ter certeza de que a mensagem seria boa. E quando chegamos aqui em 1 Samuel 8, o profeta Samuel tem um problema semelhante. Se você puder me acompanhar, eu quero ler os primeiros 3 versículos. 1 Samuel 8, de 1 a 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba, que fica bem no sul. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, então se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Nessa história temos diversos personagens, cada qual representa as suas falas. Mas nesses três primeiros versículos, nós encontramos também o narrador onisciente, que é o autor do livro. Por que eu digo onisciente? Porque o narrador, tipicamente, na literatura histórica de Israel, o narrador conhece todas as coisas sobre a história. Ele conhece os pensamentos, ele conhece os motivos das decisões, por isso que eles chamam ele de narrador onisciente. E ele fala normalmente com a voz de Deus, embora seja o autor do livro. Mas nessa história, ele raramente dá uma opinião, ele é neutro quanto à história. Ele só conta a história, mas ele traz... A história é movido... o enredo da história
é movido principalmente pelas falas dos personagens. E ele quase não dá opinião, o narrador quase não dá opinião. Só, se eu me lembro, 2 vezes ele dá opiniões. E uma dessas vezes é aqui, nos primeiros 3 versículos, onde ele fala sobre os filhos de Samuel e diz que não eram justos, não eram irrepreensíveis, eles aceitaram suborno e não andavam nos caminhos do seu pai. Então a situação era assim. Samuel está ficando velho. O ministério dele está mais para o fim do que para o começo. Os filhos dele são corruptos e não tem um sucessor para continuar a liderar Israel como Samuel tem liderado. A história é longa e se desenvolve como uma peça de teatro. Tem 5 cenas principais. A primeira cena é todo o capítulo 8. E nesta cena, a nação pede um rei. Eu quero que vocês vejam comigo o pedido nos versículos 4 e 5. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. Ramá era a cidade onde ele morava. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Nota aqui um dos personagens, que é a nação, que fala com uma só voz. E eles pedem o rei e dão 2 motivos. O primeiro motivo é negativo. Você está velho e seus filhos são corruptos. Mas eles também dão um motivo positivo que, ao meu ver, reflete o motivo principal deles pedirem um rei. Eles dizem assim: queremos ter um rei, na frase, como todas as nações. Queremos ter um rei como todas as nações. Você é Samuel. Como que você reagiria a esse pedido? Lembra que você saiu da casa de sua mãe para morar no templo assim que você foi desmamado. Eu não sei quantos anos ele tinha. 3, 4, 5, no máximo 5. Agora, ainda menino, Deus te chamou para ser profeta. Você tem dado a sua vida à nação. Você estava presente quando a arca foi capturada e os sacerdotes foram mortos. Você viu Deus restaurar a arca. Você foi usado por Deus para unir a nação e vencer os filisteus. Você tem trabalhado arduamente, um profeta que anda num circuito e passa em diversas cidades todos os anos para ensinar e ajudar e julgar o povo. Agora você é velho e uma das suas frustrações é que seus filhos não seguiram os teus caminhos. E para complicar, o povo não quer mais você. Eles rejeitaram você, eles rejeitaram a forma em que você governava a nação. Como que você se sentiria? Como que você reagiria nessas circunstâncias? Bem, Samuel reagiu como a gente imagina. No versículo 6, diz assim: porém essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Nota o que irritou ele não foi a frase como todas as nações, mas o pedido em si: dá-nos um rei para que nos governe. Samuel sentiu-se como eu na minha história sobre a EBR, um fracasso rejeitado por aqueles a quem ele havia dedicado a sua vida. Mas Samuel fez algo realmente admirável a essa altura, uma lição para todos nós. Ele orou ao Senhor. Ele levou o peso, a dor,
a preocupação dele ao Senhor. E o Senhor o respondeu nos versículos 7 a 9. Acompanhe comigo. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, veja como a ação, o enredo é levado adiante com falas. E aqui nós temos uma fala um tanto cumprido de Deus. E a primeira coisa que ele faz, talvez surpreende Samuel, pelo menos me surpreendeu. Ele diz ao povo, faz o que ele diz a Samuel, faz o que o povo pediu. Mas diferente de Samuel, Deus havia pensado e focado sobre o pedido, sobre a frase, com todas as nações e pedir. A primeira coisa, depois de falar para Samuel, dá ao povo o que ele pediu, ele ajuda Samuel a colocar o problema na perspectiva correta. Não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. O problema não é o rei para nos governar, o problema é que eles querem ser como todas as outras nações. E, Samuel, isso é o padrão desse povo. Desde que eu chamei no início, eles vêm me rejeitando, geração após geração após geração. Você é simplesmente o último casualidade, o último vítima, a última vítima desse processo todo. Eu preciso dar uma explicação aqui para que os irmãos entendam o que está acontecendo e também para poder entender o que acontece no Antigo Testamento. A nação de Israel foi concebida por Deus e criada por Deus como uma teocracia. Você sabe, quando tem cracia no meio, é um governo. Teocracia é governo por Deus. Tem democracia, que é o governo do demos, que é o povo. Temos autarquias, que são governos de uma pequena elite, e assim por diante. E Israel deveria ser uma teocracia em que Deus governaria sobre o povo seria o povo de Deus. Hoje, o nosso mundo rejeita e despreza teocracias. É a democracia que é idolatrada. Tanto é que até países autocráticos e totalitários como a China, muitas vezes realizam eleições. Só tem um candidato, é tudo mentira, mas eles dão pelo menos a impressão de serem democracias, que o povo está escolhendo o seu líder. Porque democracia é o cara, teocracia não. Mas, sabe, a melhor forma de governo é a teocracia. Mas há teocracias boas e teocracias ruins. A diferença entre a teocracia boa e a teocracia ruim é o Theos, é o Deus que governa. Ao meu ver, esse é o problema com as teocracias do Oriente, lá de Irã e
e Arábia Saudita e Jordânia, aquele povo lá que eles querem estabelecer uma teocracia. O problema deles é que o Deus deles é tão mesquinho, é Alá. Ele é cruel, ele é violento, ele é arbitrário, ele não procura o bem do seu povo, e as teocracias muçulmanas são tiranias. Mas imagina ser governado por um Deus realmente bondoso e amoroso, que, embora não gostemos sempre dos caminhos dele, porque somos pecadores, o problema é conosco, não com ele. E se nós ouvíssemos sua voz, ele iria nos dar proteção e nos daria prosperidade e nos daria boa vida e a justiça, principalmente justiça. E era isso que Deus tinha planejado para a nação de Israel. Agora, um detalhe, seria uma teocracia mediada, ou seja, Deus não ia sentar no templo e ficar fazendo pronunciamentos lá do Santo dos Santos. Primeiro, ele deu sua lei, que era uma espécie de constituição, e depois ele governaria por meio inicialmente de juízes, mais tarde por meio de reis, e tendo também os sacerdotes que faziam uma tarefa paralela, mas diferente do líder político. Então, Deus iria governar sobre o povo, mas ele usaria homens sobre quem ele daria a sua unção, colocaria o seu espírito, e esses homens receberiam a voz de Deus para governar o povo. Inicialmente eram juízes. Quando a gente pensa no juiz, a gente pensa na área judiciária, mas o juiz, como já vimos, é bem mais amplo do que só decidir o certo e errado. Ele também era um líder político, e mais tarde ele faria isso através de um rei. E ele, então, não era necessariamente eles quererem um rei, o problema era que eles queriam um rei como todas as outras nações. Então ele instruiu Samuel a alertar o povo sobre o que um rei exigiria. E Samuel fez o que Deus pediu, talvez até um pouco a mais, né? Ele fez com vontade. Nos versículos 10 a 18, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Então aqui nós temos a velha disputa entre um governo centralizado e um governo descentralizado. Ao meu ver, hoje em dia, com a situação da raça humana e o tamanho do nosso país aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e outros países assim, seria muito melhor ter um governo descentralizado. Você pode ter um governo federal que faz só as coisas básicas, né? Protege, levanta um exército para proteger o povo da invasão, mas ele faz o mínimo possível, porque o que Brasília sabe sobre a educação dos seus filhos em Carapicuíba? Mas ele tenta mandar em todas as cidades para ensinar do mesmo jeito. E não é assim que funciona bem. Nós temos visto isso com a pandemia do coronavírus,
onde eles querem tratar todas as cidades como se fossem São Paulo. Nós aqui em São Paulo, nós temos sofrido bastante por causa da densidade da população, mas em outros lugares, como São José do Rio Preto, Olímpia, bem menos, né? Por que eles precisam ter uma regra para os dois lugares? Deixa que cada lugar se governe e se o governo federal tirasse as mãos e deixasse os governos estaduais e governos municipais a terem mais poder, talvez o prefeito, eu sei que em Olímpia, que é uma cidade pequena, o prefeito era do povo. Então, se ele fizesse besteira, o povo ia tirar ele lá da prefeitura e escolher outro para colocar no lugar dele, porque todo mundo conhecia o prefeito. Então, essa é uma velha controvérsia. Governo central, governo descentralizado. E o povo está pedindo um governo mais centralizado. E Samuel começa a falar, sendo mandado por Deus para falar disso, sobre o peso de um governo central e poderoso. Ele diz, no versículo 11, esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, carro de guerra, né? E como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50. O que ele está descrevendo aqui? Está descrevendo uma burocracia. Outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Ou seja, ele não era só emprego, vocês vão ter que servir ele quase como escravos. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará. Sabe o que é dizimar? Não é destruir, é tirar 10%. Então, ele vai... Você tem 10 bois, ele vai querer um. Você deu 100 sacas de trigo, ele vai querer 10. Ele vai dizimar tudo que você tem. Ele dizimará versículo 15, as vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Então, você vai ter pessoas favorecidas dentro do governo, que recebem as suas coisas, você vai trabalhar para os outros. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos ou escravos. Então, naquele dia, quando a coisa pesar, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, ele descreveu bem o problema de um governo central, não é? O peso, a burocracia. Eu tenho uma colega que está concorrendo, eu acho que para vereadora, alguma coisa assim, é comunista. E a minha mãe falou, eu acho que ela pensa que se o comunismo tomasse conta, que ela seria um dos líderes. O comunismo é a beleza para quem está no poder, para quem não está no poder é uma miséria. Mas quem consegue ficar no poder e tirar tudo do resto do povo, isso é muito bom. Samuel está alertando o povo justamente nessas condições. Você vai te chamar um rei e ele vai pegar tudo que é melhor para ele. E ele ainda vai levar a outros sobre você e você vai achar ruim que seu vizinho
tem mais privilégio do que você tem. Mas o povo insiste, nos versículos 19 a 22, e Deus acata o seu pedido. Versículo 19, porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Aqui o povo elabora os seus motivos para querer um rei. Não apenas para serem como todas as nações, mas para ter alguém para os governar e para os liderar na batalha. E, abrindo um parêntese, temos aqui uma história cautelar sobre o populismo. O populismo é o que está assolando as ruas dos Estados Unidos, onde estão querendo até abolir o policiamento, os policiais. O populismo é quando o povo quer, na auge da emoção, governar. E eles não ouvem argumentos, é tudo baseado em demagogia e uma pessoa que consegue dominar sobre eles. Então, nós temos uma história cautelar sobre o que acontece quando todo o povo quer uma coisa e não escuta a voz da razão e não escuta aqueles que Deus colocou como seus líderes. Também temos uma história sobre querer fazer o que os outros fazem, seguir os outros, ser Maria vai com as outras. Mas, principalmente, a lição é sobre o perigo de rejeitar a Deus. Às vezes, quando nós pedimos alguma coisa que é contra a vontade de Deus, Deus vai dizer não, que você vai se dar mal, e a gente insiste que a gente quer o que a gente quer, e ele acaba dando o que nós pedimos, e a gente acaba dando mal, que é exatamente o que aconteceu com a nação de Israel. Me lembra da parte de Romanos 1, que nós estudamos, que o povo rejeitou a Deus e fez para si imagens de escultura para adorar, e Deus disse, você quer adorar essas coisas, então vou dar tudo que você quer. Eles acabaram indo para práticas destrutivas de idolatria, inclusive homossexualidade, prostituição sagrada e tantas outras coisas bestas, tendo-se como sábios, na verdade, eram ignorantes. Então, aqui nós temos uma história cautelar, que é sempre melhor ouvir a voz do Senhor, porque às vezes ele dá o que a gente pede, e depois nós vamos achar ruim. Agora, eu quero fazer uma pergunta importante, voltando para o problema que eu levantei sobre Samuel e por que ele sentiu-se tão rejeitado. E eu quero fazer a pergunta, como que devemos pensar sobre esse capítulo? E sobre esta história toda? Bem, estudiosos modernos, esses são aqueles que rejeitam a inspiração das Escrituras, eles afirmam que esses 5 capítulos são uma colcha de retalhos costurados e unidos por um redator, e eu diria um redator não muito bom, porque os pedaços ficam aparecendo. Eles dizem, por exemplo, que esse capítulo foi escrito por um autor antimonárquico, que era contra a monarquia, que a próxima cena foi escrita por um autor pró-monarquia, que cena 3 é antimonárquico, cena 4 pró-monárquico, cena 5 antimonárquico. Então, aqui o que nós temos aqui é um monte de contradições, escrito por pelo menos 2 autores diferentes,
e um narrador que tentou encaixar os pedaços em uma história. Deixa eu dizer que isso é simplista demais. Nós temos na inspiração das escrituras não há contradições e que houve um autor único. E o autor único é esse narrador onisciente que eu mencionei. E não são apenas duas posições quanto à monarquia, há três, como nós veremos, e essas opiniões são expressadas nos diálogos dos personagens. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que Deus estava contra uma monarquia? É só fazer a pergunta que você sabe que não estava contra a monarquia. Por quê? Porque em Deuteronômio 16, 18 ao 17, versículo 20, ele previa o dia que viria uma monarquia. Tanto é que ele usa quase as mesmas frases que eles estavam usando. Ele diz, quando vocês quiserem um rei como todas as outras nações. E aqui está sendo cumprido exatamente o que ele prevê em Deuteronômio 16. Em 2 Samuel 7, mais adiante, talvez 50 anos, 60 anos na frente, ele vai fazer uma aliança eterna com Davi, a qual ele escolhe a família de Davi para ser a família real em Israel, e ele promete que será uma dinastia eterna, que não faltará um rei da linhagem de Davi para reinar sobre o trono de Israel. E uma dinastia eterna exige um rei eterno. Esse rei eterno nós conhecemos como Jesus Cristo, Jesus Messias, o Filho de Deus, que um dia virá para reinar eternamente em Jerusalém. E tudo isso, fica óbvio que tudo isso era planejado desde a eternidade passada, não só a encarnação de Jesus Cristo, mas a encarnação dele como Messias e herdeiro do trono de Davi. Nada pega Deus de surpresa. Deus não estava contra a monarquia, ele tinha planejado para ter uma monarquia, para ter um rei, para enviar o seu filho como rei de Israel. Então veja as três posições contra a monarquia. O povo queria uma monarquia, um rei, como todas as outras nações. Era uma rejeição do governo divino. Samuel inicialmente estava completamente contra a monarquia, mas Yahvé, Deus, estava a favor da monarquia. Ele estava contra não a monarquia, mas contra a rejeição da aliança teocrática. Ele estava contra o fato que o povo de Israel estava o rejeitando como rei, estava o rejeitando como líder. Para Deus, tanto faz governar por meio de juízes e sacerdotes ou por meio de reis e sacerdotes. O importante é ele ser o rei, ele ser o governador e reinar por meio de quem for que ele escolher. E o que a gente percebe aqui nessa história de 5 capítulos é que Samuel entende o recado e mudou de opinião. Ele começa completamente anti-monarquia. No final, ele acaba entregando o rei nas mãos do povo e dizendo, segue esse rei, eu vou me aposentar, vocês precisam seguir o rei. Só que, como nós lemos e vamos ver no capítulo 12, ele repreende o povo por rejeitar a Deus. Então, nós chegamos na cena do capítulo, cena 2 do capítulo 9, versículo 1 até o 10, 16, e nessa cena, Saul é um ungido rei. Se Deus permitir, nós vamos voltar para esse trecho em um domingo futuro, mas só quero destacar uma coisa, Saul era um banana. Quando ele entra em cena, ele não conseguia achar suas jumentas, né? Ele anda 3 dias e não acha as jumentas. Ele era um péssimo fazendeiro. Ele não conhecia Samuel, que era a pessoa mais famosa em Israel.
embora Samuel morasse menos que 10 quilômetros da sua cidade. Ele não sabia os costumes e as funções de profetas. Ele pensou que estava consultando uma espécie de mágico e que teria que pagar por isso. Ele aparentava ter uma vida espiritual nada robusta. Ele parece que ele não ligava por coisas espirituais. Tanto é que quando o Espírito Santo desceu sobre ele e ele começou a profetizar, isso foi tão surpreendente para as pessoas que conheciam que virou um ditado. O ditado era: está também Saul entre os profetas? Né? Isso era inacreditável. Mas o segredo de tudo isso é que o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Se seria dar certo, não era porque ele era mais alto e mais bonito do que os outros, embora fosse, mas é porque o Espírito Santo iria capacitá-lo para exercer essa função. Na cena 3, em 1 Samuel 10, 17 a 27, Saul é escolhido rei. Até aqui ele foi ungido e a unção foi um segredo. Ninguém sabia que ele seria o próximo rei. Até o tio dele tentou xeretar para saber alguma coisa e ele não falou nada para o tio dele sobre ele ser ungido rei. Então Samuel convocou o povo em Mispa, era uma cidade onde muitas vezes se reuniam, para escolher o novo rei. E versículo 18, 1 Samuel 10, 18, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus. Veja que Samuel já está convertido e falando como Deus falou. Vocês rejeitaram hoje a vosso Deus que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Perceba que Samuel está falando como Deus falou para ele, mas vós rejeitaste hoje o vosso Deus. Então, eles escolhem um rei e eles fizeram isso. Foi na quarta-feira que o pastor Lailton falou sobre o Min e Tumim, que eram sortes que Deus usava para revelar sua vontade. Não sei se foram essas sortes que eles usavam, mas primeiramente eles escolhiam um representante para cada tribo e lançavam sortes. Talvez passava Efraim, não é Efraim. Talvez passava Manassés, não era Manassés. Talvez Simeão, não era Simeão. Passou Judá, não era Judá. Passou Benjamim, escolhido Benjamim. Aí pegava Benjamim, passava clã por clã, depois família por família, e finalmente homem por homem, e caiu a sorte sobre Saul. Deus revelou que agora para todo o povo, não só para Saul e não só para Samuel, Deus revelou a todo o povo que Saul seria o rei. Agora, Saul sabia quem ia ganhar o sorteio, porque ele já tinha sido ungido, mas como ele estava com vergonha, ele foi se esconder no meio da bagagem. Parece até Clarice, né, que fica com vergonha de mim, vai sair correndo quando eu apareço, para se esconder. Saul foi se esconder lá no meio da bagagem. E quando finalmente o encontram, tiveram que perguntar ao Senhor: cadê ele? Cadê ele? Aí ele falou: está lá com a bagagem. Foi lá achar ele, trazer, e quando ele ficou em pé, ele era alto. Ele era
ele ficava mais alto do resto do povo, dos ombros para cima. E ele era bonito. E veja como ele é descrito no versículo 23. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes, e eu acho que está realmente, genuinamente animado, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Olha, ele é o mais forte, o mais alto, o mais... Ele tem cara de líder. Parece que ser alto ajuda ao ser líder. Os baixinhos tivemos já líderes mundiais baixos, famosos. Hitler era quase um anão, Napoleão, então, nem se diz. Mas eles estavam sempre tentando fazer alguma coisa para parecer mais alto, sempre em cima do cavalo dele. O Hitler ficava em cima de plataformas e banquinhos e tal para ficar mais alto. Saul não teve nenhum desses problemas, ele era alto. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Veja que a reação foi geralmente positiva, mas alguns estavam contra. E Saul não sabia o que fazer, então o que ele faz? Ele volta para sua casa em Gibeá. Não tem palácio, não tem infraestrutura. Ele volta para casa. Deus trabalhou no coração de alguns homens que foram voluntariamente com ele. Na cena de número 4, Saul age como rei e une o povo para ser o seu reinado. Isso em 1 Samuel 11. Eu lembro a primeira vez que fui eleito presidente da missão. Eu sabia que eu era o presidente, que eu teria muitas tarefas para fazer como presidente, mas no primeiro mês ou 2, nada mudou. Como eu sempre era. Eu estava esperando a ata mudar, com meu nome na ata, estava esperando várias outras coisas. E essas coisas aconteceram com o tempo, e eu tive muita responsabilidade, eventualmente, mas no início nada era diferente. E Saul passou por um tempo assim, talvez de poucas semanas, talvez um mês. Inclusive, quando a gente vê ele a próxima vez, ele está voltando do campo atrás dos seus bois. Ele foi lá continuar a ser fazendeiro. Sou rei, mas eu tenho um campo, e se eu não plantar, quem vai plantar? O que mudou tudo foi que uma cidade do outro lado do Jordão, Jabes Gileade, foi sitiada por Naás, um amonita. Lembra que os amonitas eram parentes dos judeus, dos israelitas? Mas esse cara não era nada amigo, e ele estava exigindo que a rendição da cidade. E os líderes da cidade dizem: tá bom, a gente vai se render. E Naás disse: só tem um detalhe, para fazer vocês passarem vergonha e também para incapacitar vocês para que não podem mais lutar contra mim, eu vou vazar o olho direito de todos vocês. Alguém que tem um olho faltando não pode lutar uma batalha. Ele não tem percepção de profundidade, e ele também está cego de um lado. Então, se alguém atacar ele pelo lado cego, ele é indefeso, porque ele não consegue ver. E os líderes conseguiram negociar alguns dias para eles depois darem uma resposta. E foram logo chamar Saul. Agora, os benjamitas tinham alguma coisa, uma afinidade com os gileaditas. Você pode ler sobre a guerra civil e por que eles tinham essa afinidade no final do livro de Juízes. Mas o importante é que quando Saul ficou sabendo, o Espírito Santo
possuiu ele, no versículo 6, e ele convocou o povo em tempo recorde e livrou aquela cidade da sua ameaça. E o resultado foi a aclamação unânime do povo. Alguns falam, cadê aqueles que estavam falando contra Saul? Vamos matar eles. E Saul se mostrou bem magnânimo a essa altura. Ele falou, não, hoje é dia de festa, não de vingança. E veja que Saul, seguindo o Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, foi um bom rei. E então a última cena é o capítulo 12 que nós lemos, onde Samuel ele resigna a sua posição, ele basicamente pede demissão como juiz, entrega o reino a Saul. Então, Saul já foi coroado rei, mas agora o reinado, a aliança foi restabelecida. Samuel, como nós lemos, primeiramente dá oportunidade para o povo acusá-lo de alguma injustiça ou corrupção. A nação afirma que ele é inocente de qualquer pecado dessa natureza. Então, ele acusa a nação de abandonar a Deus em um dos seus discursos mais compridos na Bíblia. Vai do versículo 6 ao 17, com uma interrupção, e depois vai até o final do capítulo. Ele os exorta a temer ao Senhor e explica que um rei não fará diferença se desobedecerem. Só para reler aquele trecho do versículo 13 ao 15, ele diz, agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como o foi contra vossos pais. Um rei não vai resolver. A coisa que vocês precisam entender, vocês têm que obedecer ao Senhor. Ele demonstra o desfavor de Deus pedindo trovões e chuvas no meio da ceifa do trigo. O povo temeu e se arrependeu, versículo 19, todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. E Samuel reitera o perigo de desobedecer a Deus, mas afirma que ele vai continuar orando pelo povo, né? Longe de mim pecar contra Deus e cessar de orar por vós. Mas ao falar isso, ele diz, não abandone a Deus, não vai adiantar nada ter um rei se você não obedecer a Deus. Agora, há muitas lições que podemos e devemos tirar dessa história. E se Deus permitir, vamos voltar para algumas dessas histórias, não garanto todos os capítulos, para olhar com mais detalhes e tirar mais lições. Eu só queria destacar a mudança em Samuel. Lembra como começou? Samuel sentindo-se um fracasso rejeitado. O problema com Samuel no início dessa história e comigo nas 3 histórias que compartilhei no início da mensagem é esta. Pensamos que somos responsáveis pelo resultado e não somos. Pensamos que Deus nos colocou para uma certa coisa e que se essa coisa não acontecer do jeito que imaginamos, nós sentimos-nos fracassados. Deixe-me dizer que Deus é responsável pelo resultado. Eu não sou responsável pelo resultado. Eu pego aqui, se os irmãos acatarem a mensagem, isso não é comigo, isso é com Deus.
eu estudo, ensino, e se as pessoas pegarem as minhas palavras e ouvem o que eles querem ouvir, e não o que eu disse, o problema não é meu. Eu não posso me preocupar com o resultado. Cada um de nós recebe dons, talentos e oportunidades. 1 Coríntios 12 diz que nós não devemos comparar os nossos dons com os dons do nosso próximo. Por quê? Porque tudo vem de Deus. Se eu tenho dons mais espetaculares ou mais públicos do que os seus, eu não sou mais importante ou melhor do que você. Eu tenho uma função diferente e vou responder a Deus a usar corretamente aquilo que Ele me deu. E ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós vamos responder a Deus pelos talentos que Ele nos deu, alguns mais, alguns menos. Eu não devo ter ciúmes dos outros, do que os outros fazem dentro da igreja, porque tudo vem de Deus. Não devemos ficar insatisfeitos com a nossa posição na vida e na igreja, porque tudo vem de Deus. Qual é a nossa responsabilidade, então? É usar os talentos e habilidades que Deus nos dá e usá-los fielmente nas oportunidades que Ele concede. O resto é com Ele. Deixe-me acrescentar que o nosso tempo faz parte da oportunidade. É claro que eu posso desperdiçar o meu tempo. Aí o problema está comigo, né? Semana passada não consegui terminar a mensagem a tempo e parte do problema é que desperdicei tempo no início da semana que eu deveria estar usando para preparar a mensagem. Aí o problema é meu. Mas se Deus só me dá 5 horas em uma semana para preparar a minha mensagem, eu estou sendo fiel com o meu tempo, fazendo o que Ele mandar, mas Ele só me dá 5 horas. Durante aquela semana, normalmente eu levo mais tempo para preparar uma mensagem, eu tenho que ficar satisfeito com a mensagem que consegui preparar em 5 horas. Podemos colocar tudo isso, resumir toda a lição dessa história assim. Precisamos deixar Deus ser Deus. Precisamos deixar Deus ser Deus. Você tem um vizinho que não conhece a Jesus. Você tem receio de falar com ele sobre Jesus Cristo. Você fala sobre o futebol, sobre a política, sobre a chuva, mas você não fala sobre Jesus Cristo. Você tem medo de falar errado, ou tem medo que ele não vai gostar, ou que depois de falar ele não vai entender, ou ele não vai aceitar o evangelho. Deixe-me dizer que nada disso é sua responsabilidade. Sua única responsabilidade é falar o que você sabe de Cristo na melhor maneira possível. O resto é com Deus. Claro que você tem que estudar o suficiente para entender o evangelho. Nós temos oferecido cursos e tem pastores que vão te ensinar a fazer, mas feito o que você pode fazer, a sua única responsabilidade é aproveitar a oportunidade que você tem e falar de Cristo para o seu vizinho. Se ele aceitar ou não o evangelho, é com Deus. Se sair a coisa meio confusa, isso é com Deus. Se ele se tornar seu adversário, isso é problema de Deus. A sua responsabilidade é ser fiel com aquilo que Deus te deu, e só. Samuel tinha que aprender isso. Não era responsabilidade dele fazer o povo seguir a Deus. A responsabilidade dele era fielmente proclamar ao povo o que Deus quis. Da mesma forma, eu na editora, não é minha responsabilidade fazer todos os meus planos, é ser fiel com o tempo, a habilidade e as limitações que eu tinha. E deixar o resultado com Deus. Agora que não estou mais, eu tenho que ficar satisfeito com o que Deus vai fazer com aquela editora. Se continuar ou se não continuar, e se continuar, mas não continuar fazendo o que, como eu gostaria que fosse. Não é meu problema, é o problema de Deus. Você lamenta o rumo que seus filhos estão tomando, ou você
tem filhos pequenos que ainda não tomaram rumo e você está com receio de fazer alguma coisa errada, de talvez não saber o que dizer, então você fala pouco de Deus porque você se sente incapaz. Você fala pouco de Deus com eles, você tem medo que você vai falar besteira. Deixa-me dizer que nada disso é sua responsabilidade. Sua única responsabilidade é falar o que você sabe de Deus da melhor maneira possível. É você instruir e disciplinar os seus filhos, ao passo que você também está estudando e aprendendo sobre Deus e crescendo com Deus. O resto, se seus filhos vão seguir a Deus ou não, é problema de Deus. Se eles seguirem, não é você que fez. Se eles rejeitarem, a culpa não é sua, é deles. Irmãos, nós precisamos ser fiéis em tudo que Deus nos dá para fazer, fazê-lo com todo o nosso coração. Mas feito e aproveitar o que Deus nos deu para fazer, aproveitando as oportunidades que Deus nos deu. Nós temos que deixar Deus ser Deus. Essa é a lição principal desta passagem. Deixa Deus ser Deus. Os resultados sempre estão por responsabilidade dele. Nossa responsabilidade é ser fiel com aquilo que ele nos dá. Amém? Vamos terminar essa parte com oração. Obrigado, Senhor, por Samuel que aprendeu essa lição. Aprendeu a deixar o Senhor ser Deus e aprendeu a ficar satisfeito em cumprir apenas aquilo que o Senhor deu para ele fazer. Ajude-nos a andar dessa forma também. Fiéis em tudo que tem nos dado. A não deixar de aprender, a não deixar de ensinar para os nossos filhos, nossos vizinhos, nossos irmãos. Mas, no final das contas, deixar os resultados com o Senhor. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Podem se desmudar à vontade. Já estou desmudado. E eu vou parar